Olá, meus irmãos, boa tarde para vocês, graça e paz seja com todos vocês, é uma alegria estar mais uma vez com vocês. Quero orar pela vida de vocês agora, vou ler um texto da Palavra de Deus e hoje eu quero pensar com vocês acerca de um assunto muito relevante, atual, que está diretamente ligado ao nosso dia a dia, principalmente em relação à igreja, em relação à vida cristã. Vamos orar? Pai Santo, fala conosco nesta tarde. Permita que nós consigamos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, da parte do Senhor, toda a direção, todas as diretrizes, para que possamos saber lidar com essa questão que é muito frequente, principalmente em nossas igrejas, em nossas famílias, que o Senhor nos dê discernimento e sabedoria do alto para sabermos lidar com essa questão. Obrigado por esta oportunidade, principalmente a oportunidade de abordarmos esse assunto. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Recentemente agora, minha esposa quis reformar uma mesa que temos aqui em casa. Essa mesa ela já estava deteriorada com o tempo e os seus pés estavam um tanto que enferrujados. Minha esposa comprou alguns materiais e um material que foi muito útil, muito necessário para minha esposa foi esse aqui. Você sabe o que é isso? É uma lixa. E essa lixa, uma lixa mais grossa, ela foi muito útil para minha esposa porque ela fez com que toda aquela camada de ferrugem que estava impregnada nos pés da mesa fosse retirada. E com isso a superfície ficou lisa e minha esposa pôde efetuar a pintura. Minha esposa gosta muito disso e toda reforma que ela faz com muito capricho, com muito cuidado. Então a lixa, ela foi muito útil, ela foi muito necessária nesse processo de reforma dessa mesa. A lixa faz parte do nosso dia a dia. Quem nunca usou ou está usando ou ainda vai usar uma lixa? Todos nós, em algum momento, precisamos de uma lixa, não é? Seja para aquela reforma daquele imóvel, como eu acabei de dizer, as mulheres mais vaidosas, não é? Elas gostam de usar aí a lixa na unha. A lixa, ela faz parte do nosso dia a dia. Eu confesso para vocês que já usei várias vezes, não tenho muita familiaridade com esses elementos, não é muito a minha praia essa questão de reformar coisas, mas, vez ou outra, nós nos aventuramos e nós acabamos usando a lixa. Se você pegar essa lixa, no entanto, e usá-la em você, você vai se ferir. A lixa, ela deve ser usada no material certo. Mas se você usar a lixa em você, principalmente essa, um pouco mais espessa, com certeza você vai se ferir, não é? Porque lixas, elas têm essa característica do atrito. A lixa, ela provoca atrito, e é justamente esse atrito na superfície certa que vai tornar essa mesma superfície mais lisa. Mas levando isso para o dia a dia, trazendo isso para a nossa realidade, dentro da nossa família, não é? Dentro da igreja, dentro dos nossos círculos de relacionamento, de amizade, sempre lidamos com pessoas que, na verdade, se parecem com lixas, não é? Às vezes, se vocês me permitem, nós nos comportamos como lixas, não é? Às vezes, por conta das palavras que falamos, por conta dos nossos comportamentos, atitudes, nós ferimos as pessoas. E às vezes, temos de lidar com pessoas que também nos ferem. Aliás, eu poderia dizer para você que nós lidamos com pessoas que, se formos levar em consideração a funcionalidade de muitas ferramentas, elas se enquadram perfeitamente, não é? Nós vamos ter, por exemplo, aquela pessoa que se parece um martelo.
ela vive martelando os outros, vive dando má respostas nos outros, vive machucando os outros. O tempo todo nós temos de lidar com esse tipo de pessoa. Pessoas que gostam, não é? Por exemplo, que se parecem muito com uma fita métrica, pessoas que vivem nos medindo, pessoas que vivem nos julgando. Existem pessoas que se parecem muito com o serrote, é ou não é verdade? Vivem serrando os seus relacionamentos, outras se parecem com o machado, vivem arrancando pedaço aqui e ali. Enfim, nós precisamos lidar com pessoas assim o tempo todo. E temos que lidar com pessoas que se parecem com a lixa. Mas ao contrário da lixa convencional, que tem o objetivo de tornar uma superfície lisa, muitas dessas pessoas, elas existem na nossa vida, elas estão diretamente ligadas a nós, seja pelos laços fraternos do Evangelho, seja pelos laços consanguíneos, e pelo fato delas se parecerem muito com lixas, elas nos machucam. Mas Paulo tem um conselho para nós, aqui em Romanos, no capítulo 12, eu gostaria de ler para vocês o versículo 10, que nos diz assim: amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Versículo 11. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos do Espírito servindo ao Senhor. Mas preste atenção, amem uns aos outros com amor fraternal. Sabe qual é o nosso desafio? Eu acredito que nós temos um desafio duplo. Nós precisamos entender quando estamos nos comportando como uma lixa, estamos machucando as pessoas, estamos ferindo as pessoas, estamos provocando muitas vezes um atrito desnecessário e precisamos saber lidar com aquelas pessoas que fazem o mesmo conosco. Assim como nós muitas vezes, de forma impensada, descuidadamente, não é? Nós podemos ferir as pessoas, podemos nos comportar como lixa, vez ou outra. Nós também muitas vezes somos lixados pelas pessoas, somos maltratados pelas pessoas, seja através de um comportamento, seja através de uma atitude, seja através de um posicionamento, seja através daquele confronto. Muitas vezes saímos machucados, saímos com o nosso coração sangrando, porque essas pessoas existem na nossa vida, não é? E um dos grandes desafios do Evangelho é saber lidar com essas pessoas. Talvez você poderia dizer para mim assim: é simples, pastor, vamos deixar essas pessoas de lado, vamos deixar essas pessoas lidarem com os seus próprios problemas, vamos nos afastar dessas pessoas e assim nos machucaremos menos. Ok, isso é uma alternativa. Mas será que é isso que a Bíblia manda que devemos fazer? Será que é isso que a palavra de Deus nos apresenta como solução nessa questão de saber lidar com essas pessoas que parecem uma lixa? Preste atenção, Jesus lidou com pessoas assim. E Jesus amou a todas elas. Quando você lê os evangelhos, principalmente, você vai se deparar ali com um grupo de lixas que o tempo todo estava trazendo problema para Jesus. Não é verdade? Eram os escribas e os fariseus. Homens que o tempo todo estavam tentando lixar Jesus. O tempo todo lixavam as pessoas. Os fariseus eram os responsáveis por guardarem a lei. E nesse objetivo de guardarem, de protegerem a lei, os fariseus, eles iam ao extremo, eram extremistas, eram os xiitas do judaísmo. E nessa questão eles machucavam muito as pessoas, porque eles tornavam a religião um fardo insuportável. E eles tentaram fazer isso com Jesus. É claro que Jesus muitas vezes foi enfático, Jesus foi firme, Jesus ele não se calava para os fariseus. Mas cada resposta de Jesus, cada confrontação de Jesus não tinha como objetivo machucar os fariseus, mas tinha como objetivo despertá-los para a fé. Jesus nunca proferiu uma palavra sequer,
uma frase sequer regada a ódio. Tudo que saía da boca do nosso mestre saía regado a amor. Tudo que ele falava era motivado pelo amor. Até as suas repreensões, as palavras duras, as respostas duras que ele dava nos fariseus, aquilo tinha um objetivo: fazer com que os fariseus percebessem que eles estavam sendo lixas desnecessárias, lixas que estavam machucando as pessoas. E isso hoje ainda acontece na vida de muitas outras pessoas. Então a solução não é se afastar dessas pessoas, não é menosprezá-las. Certa vez eu ouvi uma frase que dizia o seguinte: aquelas pessoas que menos merecem nosso amor são as que mais precisam dele. Meu querido irmão, minha querida irmã, existem lixas na sua vida? Existem pessoas que estão de alguma maneira machucando você, provocando um atrito com você e tem trazido tristeza para o seu coração? Existem pessoas assim na sua família, existem pessoas assim no seu círculo de amizade, existem pessoas assim na escola onde você estuda? Eu tenho certeza que sim, elas estão por toda parte. Mas essas pessoas precisam ser amadas, essas pessoas precisam ser levadas ao trono da graça de Deus. Essas pessoas precisam ser apresentadas a Deus nas nossas orações. Afinal de contas, o Senhor Jesus Cristo diz que nós devemos amar essas pessoas. Por isso, a grande pergunta que eu quero fazer para você é isso: você tem amado as lixas que Deus tem colocado na sua vida? Você tem amado as lixas que Deus colocou na igreja? Porque sabe de uma coisa? Elas são necessárias. Sim, você entendeu bem, eu não falei nenhuma bobagem. As lixas são necessárias. Por mais que elas nos machuquem, por mais que elas às vezes nos façam sangrar, as lixas nos aperfeiçoam. As lixas são bênçãos de Deus para desenvolver em nós a tolerância, a paciência, a capacidade de amar a despeito de quem e do que. Então, lixas são bênçãos na nossa vida. Assim como as lixas são muito necessárias no dia a dia, e elas são usadas aqui e ali, as lixas de Deus estão na nossa vida para nos refinar, para nos aperfeiçoar. Então eu volto à pergunta inicial: como você tem lidado com as lixas? Você tem dispensado as lixas? Você tem se afastado das lixas? Você tem odiado as lixas? Você tem desejado que as lixas, elas de alguma maneira arquem com as consequências dos seus atos? Você tem desprezado as lixas no seu coração? Ou você tem amado as lixas? Ou você tem orado pelas lixas? Posso fazer mais uma pergunta para você? Você sente ou reconhece que de vez em quando você também é uma lixa? E quando você se comporta como uma lixa, como é que você gostaria que as pessoas te tratassem? Você gostaria que as pessoas se afastassem de você? Você gostaria que as pessoas menosprezassem você? Ou você gostaria que as pessoas tivessem paciência com você? É disso que as lixas precisam. As lixas precisam de pessoas que tenham paciência. As lixas precisam de pessoas que as amem. As lixas precisam de pessoas que verdadeiramente orem por elas, porque elas estão sendo instrumentos de Deus para aparar nossas arestas. Abençoadas lixas da nossa vida. O desejo do meu coração, meu querido irmão, minha querida irmã, é que nós realmente pensemos nisso. Entendamos que lixas podem ser bênçãos de Deus para nós. Eu quero deixar com você aqui duas frases muito interessantes no livro que estamos seguindo. A primeira delas é de H. Jackson Brown Jr., que diz o seguinte: lembre-se de que todas as pessoas que você conhece temem alguma coisa, amam alguma coisa ou perderam alguma coisa. Você concorda comigo que muito dessas lixas que fazem parte da nossa vida, elas temem alguma coisa?
Elas amam alguma coisa ou elas são lixas porque perderam alguma coisa? E a outra frase que eu queria deixar com você é de John Salter, que diz o seguinte: você deveria ficar quite apenas com as pessoas que ajudaram você. Ou seja, nós temos muito que fazer por aquelas que não nos ajudam. Nós temos muito que fazer por aquelas que precisam da nossa ajuda. Meu querido irmão, minha querida irmã, o desejo do meu coração, a minha oração, é que vocês possam refletir sobre as lixas. Temos sido lixas? Vamos tratar isso? Vamos pedir graça e misericórdia para que Deus nos transforme em instrumentos de sua graça e de sua bondade? Temos lidado com lixas? Temos nos relacionado com lixas? Vamos pedir a Deus que nos dê paciência e amor para tratar dessas pessoas com todo o cuidado e carinho que elas merecem? Que o Senhor abençoe a vida de vocês, que a graça e a misericórdia do Senhor seja sobre todos os irmãos. Deus nos abençoe.